a missionária Dina para estar orando pela diaconisa, para deixar nossos pastores à vontade nesse culto, descansando. E eu agradeço a minha oportunidade. Sempre é uma honra estar dirigindo o culto. Eu entendo que o culto de terça-feira é uma... No domingo a gente aprende, na terça-feira a gente coloca em prática, né? O que os obreiros aprendem aqui. O Senhor não deixa ninguém parado, até porque água parada, né, dá bicho. Então se movimente, gente. Quando a gente dá a oportunidade, não é à toa, é o Senhor que dá. E eu aprendi que não se nega a oportunidade, né? Eu aprendi isso, que diante daquilo que a gente vai fazendo para o Senhor Ele retribui para as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, isso aqui é tua filha, Senhor. Tua filha que foi chamada, Senhor, hoje para fazer o alimento para a tua casa. Meu Deus, usa ela, meu Senhor Jesus, da maneira que tu queres. Senhor, enche ela. Não seja ela a falar, mas que o Espírito Santo venha usar ela de maneira, Senhor, que nós venhamos sair daqui cheios da tua presença. Pai, toma a vida da tua filha nas tuas mãos, toma a sua família, guarda ela, proteja ela do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Amém. Na igreja do Pai do Senhor Jesus. Amém. Como a diaconisa Lídia falou, oportunidade a gente não nega. Oportunidade é o momento que a gente tem para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E eu estou muito grata pela oportunidade, grata pela vida dos meus pastores, meus líderes espirituais, grata pela vida dos meus irmãos, diáconos, grata pela vida dos pastores que estão aqui presentes. Todos os meus irmãos, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que eu sei que de ontem para hoje muitos fizeram o Senhor lembrar de mim em oração, para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Eu não vou ler toda a genealogia, os irmãos podem ficar tranquilos, mas eu preciso aqui falar a origem de Abraão. Preciso aqui dizer de onde ele veio, quem ele era antes de Deus convidar ele para fazer parte de uma grande promessa, para ser líder de uma grande nação. E aqui começa no capítulo 11, versículo 19, que diz assim: 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento. 11:28, Gênesis. E morreu Terá, estando seu pai ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e pai de Isca. E Sará foi estéril, e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, neto de Terá. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. Pode se sentar, irmãos. Os irmãos ficarem enfadados, ficarem em pé. E aqui no capítulo 12 diz assim, olha, Deus chama, o título é Deus chama Abraão e faz promessas. Desde a hora que eu entrei aqui, os louvores, as oportunidades, o Senhor vem falando de promessas. Eu já quero adiantar uma coisa para você que entrou aqui hoje. Você entrou, sabe por quê?
Há uma promessa de Deus na tua vida. Há uma promessa que Deus tem para cumprir através de outras pessoas pela tua vida. Você não entrou por essas portas em vão. Você não está aqui em vão. Você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus para compreender a vontade dele na sua vida. Eu digo compreender, irmão, porque muitas das vezes a gente até entende, mas a gente não compreende. Porque entender é quando você já sabe da coisa. Agora, compreender é quando você para, analisa, para saber o porquê que você tem que entender aquele negócio. E a palavra hoje é compreender o plano de Deus na nossa vida. E ali o Senhor fez aquela promessa, chamou ele e disse assim: olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, olha o peso disso, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que foi que eu disse? Através da tua vida serão abençoadas as pessoas que estão ao teu redor. E ali o Senhor fez essa promessa. E Abraão não é bobo nem nada. O que ele fez logo? Levantou um altar para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por ser o Senhor ter o chamado. Muitas das vezes a gente não entende. O Senhor ele se apresenta para nós. Ele nos chama para andar junto com Ele durante a nossa vida. E a gente faz ouvido de mercador, faz conta que não entende. Mas o Senhor manda lhe dizer essa noite: se você aceitar andar com Ele, Ele vai andar com você. Agora, se você se negar a andar com Ele, Ele não tem obrigação nenhuma de estar te chamando toda hora. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Eu e você somos conhecidos, somos carne, mas Ele é Deus. Ele faz convite. Agora você vem se você quiser. As promessas estão aí. A mesa está posta. As promessas estão aqui. Agora você aceita esse chamado se você quiser. Porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Abraão imediatamente ele entendeu o chamado de Deus, ele obedeceu. Agora você imagina aquele homem sair do meio de um povo idólatra, com costumes idólatras, porque o pai dele, Terá, era idólatra. Ele fazia ídolos, o comércio dele era idolatria, ele fazia, fabricava ídolos. O nome de um ídolo naquela cidade que mais era venerado é Nana, deusa da lua. E ali ele fabricava esses ídolos. Agora você imagina um homem com 75 anos saindo de um lugar desse, cheio de sofisma, que ele aprendeu durante toda a infância, durante toda a juventude. Ele ouvia histórias sobre Deus, mas a família dele era idólatra. E quem tem família idólatra que sabe como o negócio é dentro de casa. Se você não rezar a cartilha, muitas das vezes você é excluído, você não é entendido. Eu lembro que quando eu era jovem, cheguei a falar isso com o pastor. Eu não entendia muitas das vezes que a minha mãe ela começou a caminhar. Só para você entender um pouquinho o que é que Deus tem com você. Você é diferente, você não veio para cá então. E ali minha mãe começou a caminhar, e quando eu fiz 10 anos, a minha mãe se afastou da presença de Deus. E eu consegui assimilar muita coisa durante aquele tempo. Foram só 2 anos. Mas foi tempo suficiente para o Espírito Santo me carimbar. Aleluia! E ali eu saí da presença de Deus, fiquei um tempo sozinha indo para a igreja, mas
A gente sabe que não é fácil. E de vez em quando eu ouvia um hino da harpa, vinha a lembrança na minha mente, o hino da harpa, e eu cantava ali o refrão, porque vinha um refrão, lembrava, eu cantava. E quando acontecia alguma coisa na minha casa, coisas que não é bom, coisas na casa de uma pessoa, imagina uma família de idólatra, o que é que não acontece dentro de uma casa assim, né? Uma família completamente fora do prumo, o que é que não acontece dentro de uma casa assim? Essa era a minha casa, essa era a minha família. E quando acontecia algo diferente, eu corria para dentro do banheiro, eu dobrava o meu joelho atrás da porta e eu começava a rezar. Era meu escape. De vez em quando eu pegava, eu morava no Lopes, pegava o trem, entrava dentro do trem, ficava olhando pela janela do trem, contemplando a natureza, e ali eu falava: Deus, por que eu estou viva? Por que eu estou aqui? Era essa a pergunta que eu fazia. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Eu não conseguia compreender ainda, eu não entendia nada, muito menos compreendia alguma coisa. E ali os anos foram passando, até que um dia eu levantei a mão para o Senhor começou a trabalhar na minha vida e está trabalhando até hoje. Porque tem muita coisa aqui para tirar, sabe? E ali eu fiquei meditando na vida de Abraão, falei: Jesus amado, esse menino, ele devia ser um pouco parecido comigo. Tinha um momento que ele devia ficar olhando assim para o alto, ouvia aquelas histórias, aí ficava ali fazendo reflexão do que ouvia, porque tinha muita gente que conhecia Deus, que falava de Deus, ele ali encantado com aquelas coisas, a ponto de ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Sabe como eu ouvi a voz de Deus, irmãos? Num estado de depressão, onde eu já tinha tentado tirar minha vida 3 vezes, e aquele ali foi o pior, porque aquele eu estava doente, eu fiquei doente. Eu tive uma febre que eu não conseguia levantar da cama mais. Eu estava morrendo aos poucos, deitada no sofá, morrendo aos poucos. E ali o Senhor chegou para mim e falou assim: se você morrer, com quem vai ficar suas filhas? Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na minha vida. E dali o Senhor me deu força, eu levantei, já tinha 3 dias que eu não tomava banho, já tinha 3 dias que eu não sabia o que era comer, fazia nada. E aí eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor falou para mim: levanta dessa cama, você tem 2 filhas para cuidar. Aí eu levantei, porque, irmãos, o peso do pecado é uma coisa terrível. O peso do quando o pecado começa a pesar na tua vida, você não conhece a Deus, você não sabe o que fazer. A primeira coisa que vem na tua mente: eu quero morrer, eu não quero mais viver não. Para mim não tem mais jeito. Eu achava que não tinha, mas a minha vida já estava na mão do Senhor. Eu só não conseguia compreender o mistério tão grande de Deus na minha vida. E ali eu levantei, minhas filhas chegaram em casa, ficaram muito contentes de viver de pé. Eu estou falando isso, irmão, porque muitas das vezes a gente se encontra em situação que a gente acha que para a nossa vida não tem mais jeito. Mas nessa noite Deus está te dizendo: tem jeito. Porque Ele é o único que pode dar jeito. Teu pai não vai dar, tua mãe não vai dar. O único que pode dar jeito na tua vida tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. E aqui esse homem, ele começou a passar por muitos processos. Porque você acha que Abraão, cheio, vamos dizer assim, cheio de costumes mundanos, mesmo naquele momento ali de reflexão que ele tinha com Deus, ele também tinha algumas coisinhas. Ele tinha. Sabe o que ele tinha? A prova disso é quando ele diz para a esposa dele assim: ó, não fala que eu sou teu marido não, porque se você falar, eles vão me matar. Está mentindo, irmãos. Assim como eu e você, Abraão era um homem comum. Abraão estava passando por um processo, porque Deus tinha algo para entregar na mão dele, era uma nação. E eu vou te dizer uma coisa: quando Deus tem algo grande para entregar na minha e na tua mão, não fique você pensando que vai ser fácil não. Você vai ter que passar primeiro
te dar aquilo que Ele tem para colocar na nossa mão. E ali ele passou, irmãos. Ele foi testado de várias maneiras. Passou por esse processo. Depois lá na frente a gente vê que ele passa de novo. Primeiro foi com o faraó, depois foi com outro rei. A mesma situação. Mas Deus estava ali trabalhando. E ele não desistia. Ele não desistiu. Ele errava, mas ele não desistiu. Porque ele sabia que o galardão dele estava com o Senhor. Ele sabia que a proteção dele estava no Senhor. E quem tem essa consciência, irmão, embora erre, porque nós pecamos, não podemos viver o pecado, mas nós pecamos sim. Embora você erre, não desista do teu chamado. Não desista. Até Deus falar o que vai fazer. Não desista. E nós vemos aqui que ele continuou a caminhada dele mesmo com tudo isso. Teve guerra. Ele venceu a guerra. Melquisedeque, irmão, reconheceu em Abraão um homem de Deus. Depois de tudo que ele passou, ele foi reconhecido por um sacerdote, como homem de Deus. Você quer ser reconhecido como de Deus? Passa pelo crivo, passa pela prova primeiro, passa pela fornalha. Eu fico assim impressionada com a sabedoria que, com o passar do tempo, dos anos, ele foi adquirindo. Chegou um momento que ele levou esse sobrinho. Eu acredito que ele gostava muito desse sobrinho, porque era filho de um irmão que ele amava. Esse irmão, ele morreu novo. E ele levou esse sobrinho junto com ele. E ali eles começaram a crescer. Cada um começou a crescer em rebanho, crescer em riqueza. Ele já saiu da terra dos pais, de Arã, já com uma riqueza, já com o povo, com ele. E aumentou, porque Deus, quando Ele promete, irmãos, Ele cumpre. Ainda que venha a luta, ainda que venha a decepção, vou te dizer uma coisa: Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu para você. As decepções virão mesmo, irmãos. Não adianta você achar que não vai vir, não, porque virão. E virão as pessoas que você nem imagina, que você menos espera. E aí o que aconteceu? Cresceram os dois no mesmo lugar. Só, irmãos, que eu entendo que chega um determinado ponto na vida da gente que vai haver situações que você vai ter que abrir mão em detrimento de algo. Por que eu digo assim? Para você ter paz, às vezes é bom você abrir mão. É melhor abrir mão. Meu Deus! Abraão, ele sabia quem ele era na presença de Deus. Abraão não era nenhum menino mais, ele já estava entendendo o que Deus tinha com ele. Ele sabia que a promessa estava sobre ele. E aquilo que eu falo de novo: quem está do seu lado é abençoado. Mas chegou naquele momento que começou a haver contenda, irmãos. O espelho, Calaxé, Anai, o espaço estava pequeno. Era Dornichê, Calaxé. Havia dois povos no mesmo terreno, na mesma área. E Abraão, sabendo que ele estava na bênção, debaixo de bênção, o que ele fez? Você escolhe aí a melhor parte. Fica à vontade de escolher o melhor pedaço dessa terra. Porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus ia direcionar o lugar que ele tinha que ficar. Então, irmãos, o que eu entendo com isso, irmãos? Quando Deus tem algo na tua vida que está meio complicado, meio da séria, está meio dificultoso, né? Está meio... Esquenta não. Liga não. Sabe por quê? A maior conquista você já tem. É a tua salvação. Glória a Deus. A maior conquista que o cristão tem é o nome escrito no livro da vida. Não adianta ter posição, não adianta ter riqueza e não ter o nome escrito no livro da vida. Ali ele abriu mão. Ele poderia, né? Não, sou abençoada, a bênção é minha. Sou eu que fui escolhido por Deus. Sou eu que estou no comando aqui. Quem vai escolher primeiro sou eu, não. Escolhe aí a melhor parte. Pode ficar aí.
E mais na frente, o que eu acho mais bonito ainda, irmãos, é que ele poderia ter guardado o ressentimento daquele sobrinho. Poderia. Mas ele não guardou. Porque quando veio aquela notícia que Sodoma tinha sido invadido, que eles tinham sido levados cativos, a primeira coisa que Abraão fez foi reunir os guerreiros valentes que ele tinha na tribo, levar para lá e resgatar não só o sobrinho, como todos os que estavam como prisioneiros, todas as riquezas do rei, do sobrinho, tudo. E não quis nada de ninguém, porque ele sabia quem ele estava servindo era poderoso para multiplicar o que ele tinha até aquele momento, para que ninguém dissesse depois: fui eu que dei. Não, irmãos. Quando Deus ele tem algo para te dar, espera vir dele. Não conte com ninguém para fazer nada por você, como já foi dito aqui. Não dependa de ninguém para nada. Aceita o processo de Deus na tua vida. Se eu fosse olhar para a minha vida, irmãos, eu ia parar. Só que eu vou fazer igual, não, eu vou continuar. Eu vou continuar porque o meu alvo é a glória. Glória. O meu alvo é entrar pelas portas. O meu alvo é Ralaxé, Canai. É ver as maravilhas que o Senhor tem preparado para mim. Foi para isso que o Senhor apareceu na cruz do Calvário. A promessa que o Senhor nos fez é a promessa de vida eterna. É com essa que a gente tem que se agarrar. Não é com as coisas dessa terra. O que vem aqui, irmãos, é lucro. O que vem aqui é lucro. É para Deus cumprir com o que Ele te prometeu. Mas não se agarre. Não se agarre com as coisas desse mundo. Porque está arriscado por conta de uma coisinha que você não gostar, você pode perder a tua salvação. Ló poderia ter perdido tudo se ele desse lugar a carne dele. Não vou lá buscar, não vou lá resgatar ninguém não. Ele escolheu a melhor parte. Ele quis a melhor parte. Ele nem me honrou. Ele nem me honrou. Nem me honrar, me honrou, então não vou lá para me ajudar não. Vou não. Vou deixar ele morrer lá na mão daquele povo. Vou deixar a família dele, todas as mulheres, as filhas ser escravas daquele homem, daquele jeito lá. Não me honrou, por que eu vou? Só que na presença de Deus, irmãos, é diferente. Com a gente tem que ser diferente. Com a gente tem que ser diferente. Se fizeram comigo, eu tenho que orar: Senhor, me ajuda a perdoar. Eita. Me ajuda a liberar isso aqui, porque a beneficiada aqui primeiro sou eu. Eu sou a beneficiada primeiro. Irmãos, a coisa é muito séria. Deus, quando Ele chama alguém, Ele chama com propósito. Deus, Ele não unge cabeça errada. Abraão levou anos para conseguir aquilo que ele almejava, que era um herdeiro. E através dessa espera, Deus foi trabalhando. Deus é tão sábio, irmãos. Deus ele é tão sábio, a sabedoria de Deus ele é tremenda. Ele foi trabalhando em Abraão até chegar o momento certo. Até chegar o momento certo. Antes disso, ainda fez uma besteira, porque muitas das vezes a gente deixa, né, as pessoas, sabe? Foi dar ouvido à esposa, não perdeu a bênção que Deus, como promete, Ele cumpre. Foi dar ouvido à esposa, irmãos. Eu não tenho, eu quero que você tenha filhos com a minha escrava. Graças a Deus, irmãos, que Deus ele não se vinga de ninguém. Graças a Deus. Porque o povo, né, os ismaelitas estão aí até hoje vivos, porque é semente de Abraão, então é abençoado, de qualquer maneira é abençoado. Deus não volta atrás com aquilo que Ele fala. São sementes de Abraão, então são abençoados sim. E fez isso, deu ouvido. E muitas das vezes a gente dá ouvido às pessoas erradas, no momento errado. A gente ouve aquilo que não é para ouvir. Sabe o que acontece? Às vezes dá confusão, a bênção retarda,
porque a gente tem que peneirar tudo, até aquilo que a gente escuta a gente tem que peneirar. Mas graças a Deus que ele passou por esse processo, continuou o processo e recebeu a vitória dele. Mas até ele chegar, irmãos, houve um processo. Então nessa noite que eu digo para você é o seguinte: você está aqui, o Senhor ele tem uma obra na sua vida. Não importa o que você viveu no passado, não importa o que você foi, não importa o que você passou. O que importa é a partir do momento que você fez com Deus. Glórias. A partir do momento que você fez um pacto, aceitou Jesus, levantou a sua mão, como Abraão falou, eu levantei a minha mão para o Senhor. Você levantou a sua mão? Tem certeza? Você vai passar pelo processo, sabe por quê? A carne ela não é do céu, irmãos. A gente precisa ser tratado por Deus. Eu estou no processo, você está no processo, cada um de nós está no processo. Mas glorifica a Deus, sabe por quê? Porque é para Deus te honrar lá na frente, como já foi dito aqui hoje. Tudo que você está passando hoje não é nada mais, nada menos que sombras daquilo que Deus vai fazer. Porque Ele vai dizer para o teu inimigo quando bater na sua porta: ela venceu porque eu fui com ela. Ele venceu porque eu sou com ele. A minha promessa eu cumpri. E você não vai poder interromper o que eu tenho na vida dele e na vida dela. Porque Ele não abriu mão de mim. Quando nós não abrimos mão do Senhor, Ele cumpre com tudo aquilo que Ele promete. Eu entendo, irmãos, que muitas das vezes a gente para no meio do caminho por alguma falha nossa, alguma falha no nosso caráter. O Senhor Ele deixa a gente de molho um pouquinho. Quando eu entrei nessa área, nessa parte, eu falei: Senhor, que coisa tremenda. O Senhor me deu sobre João Marcos. João Marcos, ele era discípulo, mas houve algum problema. Ele deixou Paulo e Barnabé em um determinado momento de uma missão, e Paulo perdeu a confiança naquele obreiro. Mas Barnabé não. Barnabé via lá na frente o que ele poderia se tornar. O que eu digo para você mais uma vez: espera o momento de Deus. Vai acontecer, acontece tropeço. No meio do caminho a gente cai, levanta, mas a gente não pode parar de caminhar. O que eu quero dizer é que muitas das vezes as pessoas olham para nós e não veem em nós perspectiva de estar fazendo a obra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que Ele chama, Ele conclui. João Marcos teve essa queda, mas lá na frente, aquele mesmo Paulo, que não via nele perspectiva nenhuma de ser um bom obreiro, lá na frente, esse mesmo Paulo pediu para que levasse ele, para ajudar ele na obra. Então o que eu tenho para dizer para você: não se entristeça se em algum momento da tua caminhada você parou porque alguém falou alguma coisa que não te agradou. Busca o Senhor, se dobre diante do Senhor, se coloque na posição de se humilhar. Senhor, me mostra onde eu errei, o que eu fiz. Senhor, me mostra, eu quero continuar a fazer a tua obra, eu quero ficar de pé, eu quero me levantar, porque o próprio Deus vai sinalizar que você já está pronto. E eu volto a dizer, irmãos, Deus não unge cabeça errada, Deus não se arrepende daquilo que Ele faz. Mas eu e você temos que saber também esperar o momento certo dele pegar a gente, como já foi dito aqui, e levar até onde Ele quer e fazer o que Ele quer. Nós não podemos ultrapassar o tempo, nós não podemos passar do tempo que Deus determinou para ficar no treinamento dele. Muitas das vezes o treinamento de Deus é algo lá dentro de mim, de você, que ninguém vê, mas está lá escondidinho, queima na sépia. E Deus manda te dizer nessa noite: está escondido, mas Ele está vendo, e Ele quer que você chegue até Ele e coloque no altar, para que Ele venha entrar, fazer o que Ele quer, para que o nome
Deus, irmão, ninguém se esconde. Diante do altar do Senhor, que fumega o tempo todo, nada passa despercebido. Nem na minha e nem na tua vida. É um gesto simples. É reconhecer, como Abraão reconhecia, porque ele levantava o altar ao Senhor. Toda vez que Abraão levantava o altar era com um propósito, mas isso já é outra conversa. Esse é um estudo muito forte. Toda vez que ele levantava o altar, era com o propósito de agradecer por algo que Deus tinha feito. Então, que nesta noite você venha entender, você foi chamado para frutificar, você foi chamado para guerrear, você foi chamado para ser um valente de Deus. Então, não desista daquilo que Deus tem falado que vai fazer na tua vida. Não desista das vitórias que Deus quer te entregar, mas espera um tempo, porque ele não recebeu antes da hora. Abraão tinha uma vontade imensa de ter filhos, e Deus muitas das vezes usa determinadas vontades que é para poder trabalhar na gente, sabe? Deus era estrategista. Ele usou aquela vontade que Abraão tinha de ter um filho. Ele usou para fazer de Abraão um líder de uma nação. Porque Abraão queria um filho. Muitas das vezes a gente não quer aquilo que Deus quer para nós. É muita responsabilidade. Eu não quero isso não. Quero não, Jesus. É muito forte isso daí. Mas aí ele vai usar aquilo que você quer para você chegar até onde ele quer. Porque não é o teu querer que importa, nem meu, é o querer de Deus. E aí ele estava sendo preparado para liderar uma nação. Ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Até hoje, a palavra do Senhor diz que Abraão é o nosso pai na fé. Na fé, irmão, isso é uma coisa muito forte. Porque aquele homem ele não abriu mão. O último desafio de Abraão foi imolar o seu próprio filho. Mas ele já estava tão estruturado em Deus que lá no fundo ele sabia que Deus poderia ressuscitar o filho dele todo espedaçado. E isso aí quebrou o coração de Deus. Então vai ter coisas que a gente vai ter que passar para que Deus venha ver verdadeiramente se nós estamos com Ele ou só estamos de fachada. Então não deixe, não perca a oportunidade de quando chegar a dificuldade você dizer assim: não, Senhor, eu estou aqui, ó, me ajuda porque eu quero continuar a caminhada contigo. Não desista daquilo que Deus tem te dado como promessa. Não desista daquilo que Deus tem falado que vai fazer na tua vida. Porque uma coisa eu vou te dizer. Uma época atrás, eu falei com o Senhor: Senhor, eu estou muito triste. Porque eu sei que o Senhor tem algo a realizar na minha vida. Mas eu não estou vendo isso acontecer. Mas para que isso acontecesse, eu tive que sair de um lugar. Eu tive que sair de um lugar. Porque o lugar onde eu estava era um lugar estéril. Lugar estéril não, é um lugar triste. É onde você só conhece a dor. Você não vê alegria no rosto de ninguém. Você só vê dor e murmuração. Então ali o Senhor falou: agora eu vou tirar você, como Ele fez com Abraão. Eu vou tirar você e você vai para o lugar certo. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque Deus ele não faz nada em vão na nossa vida. Tudo que Ele faz, até perdas, a gente acha que perdeu, né? Ah, Senhor, perdi, não perdeu não. É só parte do processo. É só parte de um processo para que você venha entrar no querer de Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que vieram hoje. Que Deus continue palestrando com vocês acerca do maior bem que a gente tem, que é a nossa salvação. Mas eu digo para você que até para entrar para o céu tem que ter processo. Pode ser que a gente não conquiste nada nessa terra, mas o Senhor já conquistou para nós a vida eterna. Então até para isso é necessário passar pelo processo. Meus irmãos, venham na paz, que o Senhor continue abençoando e tenha um destino maravilhoso para cada um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando aqui a Maria Zanúcia.
Aleluia. Irmãos, respeita o processo para chegar até o propósito, senão nunca vai chegar ao propósito que o Senhor tem para realizar.